Vamos lá, meninas. Então, vamos começar hoje pela base da saia, tá? Eu tenho aqui o meu passo a passo, né? Minha colinha e a minha tabela de medidas, tá? Eu vou fazer o tamanho 42, mas vocês podem substituir pela medida de vocês. O processo vai ser o mesmo, tá? O processo de fazer é o mesmo, só vai mudar as medidas. Comecei traçando essa primeira linha aqui. Vou usar aqui a caneta para acender o desenho para vocês conseguirem enxergar. Então, eu tracei essa primeira linha aqui, que vai ser a linha de comprimento da minha saia, tá? Então, eu só fiz uma primeira linha. Na iniciozinho aqui, vai ser o ponto A, tá? Aqui, eu gosto já de vir e traçar uma linha já em esquadro aqui com essa primeira linha, tá? Então, aqui, nesse encontro, vai ser o ponto A, tá? É importante usar o esquadro para que o seu desenho fique todo certinho, para a saia não ficar torta depois, tá bom? Então, a partir desse ponto A, eu vou colocar a medida de altura de quadril, tá? Que é aquela distância entre a cintura e o quadril. Que no caso aqui na minha tabela, foi 19,5. Desculpa, 19, tá? Que eu vou marcar, então, do A pro B, 19. O meu aqui já tá marcado, eu vou só escrever aqui, letra B, tá? E venho também tendo o cuidado de esquadrar essa linha. Apoio bem o meu esquadro na primeira linha que eu fiz e estendo esse ponto B pra cá. Do A pro B, a largura, a altura do quadril, e estendi pra cá a linha. Do A pro C, eu vou marcar o comprimento, tá? No caso aqui da minha tabela, eu tô usando de 50 centímetros, tá? E marquei aqui o ponto C, daqui pra cá 50, e puxei uma linha e esquadro pra cá, tá? Então, recapitulando, do A pro B, vai ser a medida de altura do quadril, tá? E do A pro C, comprimento, tá? Vai ser isso tudo aqui, vai ser comprimento. Tá? Eu tô meio sem jeito aqui, porque o espaço aqui realmente tá muito pequenininho. Enfim, vamos seguir. Do A, daqui pra cá agora, eu vou começar a marcar as medidas de contorno. Primeiro eu marquei os comprimentos, agora eu vou marcar as larguras, né? As medidas de contorno. Então, eu vou pegar o valor da cintura, porque a gente tá trabalhando com um quarto do molde, então eu vou pegar o valor da cintura, que no caso aqui da minha tabela é 74, e vou dividir por 4, tá? Vai dar 18,5. E eu vou acrescentar 2 centímetros para pence, tá? Vou marcar essa medida do A até o ponto que vai ser o A1, o valor que eu encontrei, de 1/4 da cintura, mais 2 centímetros para pence. No meu caso aqui, 1/4 da cintura deu 18,5, mais 2, 20,5. Isso. E aí, eu marco aqui o ponto A1, tá? Então, daqui pra cá eu tenho 20,5, que é 1/4 da cintura, mais 2 centímetros da pence. Aqui na linha do B, que é a linha do quadril, eu vou colocar a medida de 1/4 do quadril, tá bom? Então, eu vou pegar o quadril do 42, que é 102, vou dividir por 4, que vai dar 25,5. Então, aqui na meu já tá marcado, meu 25,5 vai vir até aqui, e eu venho e marco aqui o ponto B1, tá? Na linha do C, eu vou fazer a mesma coisa, eu já esquadrei pra cá e vou colocar a mesma medida. Os mesmos 25,5 que eu encontrei aqui, vou colocar aqui embaixo. O meu já tá marcadinho aqui também, eu só marcar, tá bom? Rebaixamento da cintura, porque a nossa cintura ela não é reta assim, totalmente reta, né? Ela é levemente curvadinha. Então, eu vou descer daqui do ponto A, eu vou descer 2 centímetros, tá? Que vai ser o rebaixamento da cintura. Não tem nome não esse pontinho, tá? É como se eu estivesse deslocando esse A aqui pra baixo, tá? 2 centímetros. Pra poder eu fazer a linha aqui da minha cintura. Então, aqui, do C1 para o B1, eu vou fechar reto.
aqui. Vou usar essa régua porque eu acho que ficou melhor do que a outra. Vou ligar com uma régua curva, uma leve curva, tá? O A1 com o B1, formando aqui a linha, fechando aqui, formando o quadril, tá? Uma linha bem suave. Não precisa ser muito redondão não, tá? Não faz uma bolona não, senão vai ficar esquisito. E aqui, pra fazer a cintura, a linha da cintura, eu gosto de deixar o início aqui, pelo menos 1 centímetro aqui em esquadro, tá? Porque como esse molde ele vai ser espelhado, né? Esse aqui vai ser o meio, ele vai espelhar pro outro lado. Se eu não deixar esse iniciozinho aqui em esquadro, quando eu cortar, cria um bico aqui, fica feio, tá? Então, eu coloco, deixo lá pelo menos 1 centímetrozinho em esquadro e depois ligo aqui no ponto A1 para refazer a cintura, tá? Então, essa linha aqui depois já morreu, o que vai ficar é essa linha aqui, tá bom? E eu vou marcar agora a pence. Para marcar a pence, eu vou usar a medida de separação do busto, tá? Que eu já até marquei aqui, que deu 9,5. Por que que deu 9,5? Porque eu peguei a medida de separação do busto, 18, no caso do tamanho 42, vou dividir por 2, que vai dar 9, e eu acrescento meio centímetro. Então, eu faço assim, 9,5. E aí, eu coloco 1 centímetro para cada lado, porque no início eu somei 2 centímetros para fazer a pence. Então, eu vou distribuir esses 2 centímetros, um para um lado, um para o outro. Tá? Já tá até marcadinho aqui no meu, ó. Eu já deixei marcado, gente, para poder adiantar, tá bom? Aí, eu vou pegar aqui o meu esquadro. Para poder fazer uma pence bonitinha, retinha, certinha, eu vou usar aqui o esquadro. Apoiar o esquadro nessa linha aqui de cima. Deixa eu pegar o lápis para ficar melhor para mim. Esquadro aqui. E nessa linha que eu esquadrei, eu vou marcar a altura da minha pence, tá? Eu quero ela com 10 centímetros, tá bom? Eu vou marcar, então, a partir, ó, dessa linha da cintura aqui, porque essa linha aqui já morreu, né? Eu só usei ela como medida pra marcar aqui a minha separação de busto, porque era a linha reta e ficava mais fácil do que aqui na linha de baixo, até pra esquadrar. Porque essa daqui tá meio levemente curva. Então, a partir dessa, eu vou marcar 10 centímetros, que vai ser a profundidade da pence. E vou ligar aqui, ó. Formando um V. Então, eu ligo esse pontinho aqui nesse, esse nesse. E eu formei aqui a minha pence, tá? Depois eu vou mostrar como a gente dobra para poder marcar, porque quando isso aqui for costurado, ele vai ser dobrado. Então, tudo que for costurar, né, no caso, se você for desenhar, se você for depois fazer uma saia que tem pence, né, a gente precisa dobrar como se fosse costurar e fazer uma compensação, porque dá uma diferençazinha que forma um bico. Se a gente não fizer isso, na hora da costura dá defeito, tá? Então, vou mostrar isso. Então, vamos partir para as costas. Então, essa aqui foi a frente, tá? Frente. Aqui, ó. Aí, eu já vou anotar aqui, base de saia. Sempre escreve, tá, gente, no molde o que é. Tamanho 42, tá? Ainda não vou colocar informação de corte. Por quê? Porque eu ainda vou testar, né? Isso aqui é só a base, não é o modelo ainda da saia. Então, dependendo do modelo que eu escolher, aí o corte vai ser diferente, tá? Então, eu não boto informação de corte na base, é só base, frente, tamanho 42. Para as costas, o princípio, o início vai ser o mesmo, tá? Faço aqui a minha linha. Na verdade, a única alteração que vai ter nas costas vai ser o tamanho da pence, que vai ser um pouco mais profunda, né, e maior. E o rebaixamento aqui, que vai ser de 1 centímetro só. O restante é tudo igual. Então, eu marquei o ponto
aqui o início, ponto A. Daqui pra cá, 19 centímetros, que aí é o ponto B, que é a altura do quadril. Do A para o C, 50 centímetros, que é o comprimento da saia, tá? Aí aqui eu venho e esquadro todos os pontos. E a mesma coisa agora, do A pro A1 também vai ser 1/4 da cintura. Porém, ao invés de fazer com mais 2 centímetros, igual eu fiz na frente, eu vou fazer com mais 3, porque a pence das costas vai ser mais profunda, né? Porque o bumbum tem um volume maior, então precisa ser acomodado ali. Então, eu vou fazer, então vão ser 1/4 da cintura, dividido por 74, que é o valor total da cintura, dividido por 4, que vai dar 18,5, mais 3 vai dar 21,5. E deu aqui, ó. Já estava marcado aqui no meu A1, tá? Então, daqui pra cá, eu tenho 21,5. Aqui é a mesma coisa da frente, do B para o B1, vai ser 1/4 do quadril, que já tá marcadinho aqui no meu também, 25,5. E vou repetir essa mesma medida aqui, de 1/4 do quadril, e fazer aqui o ponto C1, a mesma coisa. Já vou ligar o ponto C1 e o ponto B1. Já vou ligar aqui também, fazendo a curva das costas, do quadril aqui, né, da face das costas, tá? E esse rebaixamento que aqui foi de 2, aqui vai ser de 1 só, tá? Porque as costas, eu gosto de fazer assim, eu já vi gente fazer diferente, mas eu gosto de fazer as costas mais altas um pouquinho do que a frente, né? Porque tem o volume do bumbum e tudo, pra não ficar caindo, não ficar aparecendo nada depois. Então, eu prefiro fazer assim. E agora eu vou ligar esse esquadramento aqui no A1, pra refazer aqui, pra fazer aqui a linha da minha cintura, tá? Tenta fazer de uma forma bem suave, tá? Pra ficar uma linha bem suave. É levemente curvada, não é muito curvada não, tá vendo? Fica quase reto. Tá? E vou marcar agora a minha pence igual eu marquei na frente, a mesma distância, tá? A partir do ponto A, vou marcar os 9,5 centímetros da separação do busto, o meu deu aqui, já tava marcado. E como eu aumentei, eu acrescentei 3 centímetros aqui, eu vou distribuir também de forma igual, 1,5 para cada lado, que o total vai ser 3, tá? Já tá aqui. Aí, eu vou usar o meu esquadro também para descer uma linha aqui, no meio da minha pence, para marcar o comprimento, tá? Porque se eu gosto de fazer assim para não ficar torto, porque se eu fizer de olho, eu posso, ao invés desse retinho aqui, eu posso entortar para lá ou para cá e a pence vai ficar torta. E a pence aqui das costas, eu faço ela um pouquinho mais profunda, eu faço com 12, tá? Então, a partir dessa linha aqui, da cintura nova, aqui de baixo, ó, não aqui em cima, aqui embaixo, são 12 centímetros. Marquei aqui. E aí, eu posso fechar aqui, ó, formando um V. Tá? E aí, tá pronto. Aí eu vou anotar aqui. Base de saia. Frente. Oh, desculpa. Aqui costas. Tamanho 42. Eu tô um pouquinho atrapalhada, gente, porque eu tô correndo. Porque o meu celular tem pouquíssima memória. Então eu preciso gravar rápido, senão não cabe. Tá? Então me perdoem. Então, ficou aqui a frente, aqui as costas. Esse molde, eu não recorto daqui. Então, eu copio ele para um outro papel, tá? Já eliminando essa linha aqui, ó, porque essa linha aqui, né, ela só serviu de apoio, tá? Isso aqui vai ser eliminado, isso aqui não vai ser copiado. Isso aqui morreu, tá?
Então, eu vou copiar todo esse desenho para um outro papel. Aí eu vou ver se eu preciso compensar, eu vou dobrar aqui para compensar a minha pente. Aí, normalmente, o que eu faço? Se eu não conhecesse essa modelagem, se eu nunca tivesse feito esse molde, eu cortaria num tecido para testar, tá? Cortaria num TNT ou num tecidinho mais baratinho para testar, para ver como é que ficou e ver se precisa de ajuste ou não, tá bom? Esse é sempre o ideal quando você vai fazer uma modelagem nova, tá? Outra informação importante que a gente precisa aqui, ó, colocar, eu coloco aqui, que aqui é o centro costas, né? Que é o meio das costas, algumas pessoas chamam de meio das costas, ficou feia a letra. E aqui é o centro frente, tá? Que é o meio da frente, que é aqui onde vai ser espelhado. Esse vira pra lá e esse vira pra lá depois, e aí vai ficar o molde inteiro, frente e costas, tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui, depois eu volto mostrando como compensar aqui a pence